Olá, tudo bem com vocês? Bom, gente, antes de tudo, eu sempre gosto de orar. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui, expressando os meus pensamentos, falando do que eu gosto e do que eu penso. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Em nome do Senhor, teu Filho Jesus. Amém e amém. Bom, gente, hoje eu quero falar sobre Ismael, filho de Abraão, um exemplo de perdão. Bom, gente, a maioria das pessoas eu creio que saibam que Abraão não tinha filhos e a vontade de ter filho era muita, tanto de Abraão quanto da sua esposa Sara. E Abraão se preocupava porque ele ia deixar tudo para o servo dele, né? E Deus disse para ele que ele ia ter um filho. E esse filho demorava a chegar. E sua mulher Sara propôs a ele que ele tivesse um filho com a escrava Agar e que através de Agar ela poderia ser mãe. Abraão consentiu, teve relações com Agar e nasceu Ismael. Abraão era da idade de 86 anos quando nasceu o seu filho Ismael. Ismael nasceu, Agar deu à luz a este filho e Sara cuidou do menino como se fosse o seu filho. Anos depois, quando Abraão já estava com 100 anos, Sara deu à luz a seu filho Isaque. E quando Isaque nasceu, Sara passou a ver Ismael com outros olhos. Já passou a tratar Ismael com diferença, ela já tinha um filho dela. Uma certa feita, quando Ismael estava brincando com Isaque, ela disse: mande este menino embora com a mãe dele. Não quero que este menino fique com meu filho e herde o que é dele. Abraão ficou triste, mas, obedecendo a Sara, ele mandou Agar embora com a criança. E Deus disse: faça o que Sara está pedindo. Mande Ismael ir com a mãe dele. Por ele ser seu filho, ele vai ser próspero, vai ser pai de 12 príncipes. Ismael foi com a mãe, já um rapazinho, um adolescente de 13 anos, e foi com a mãe, sem rumo. A viagem foi muito difícil, que Agar se afastou para não ver o seu filho morrer. Depois ela viu um poço, viu água, bebeu, foi para o Egito e arrumou uma esposa egípcia para Ismael. Isso é a parte que conta a Bíblia judaica. Mas há outros midrashes também do judaísmo que diz que a viagem foi muito difícil e Agar morreu. Ismael ficou sozinho, né? Há estudos também que dizem que quando Abraão foi sacrificar Isaque, Ismael era também um dos seus moços, porque a Bíblia conta que Abraão foi com um de seus moços, e um dos moços era Ismael. Apesar de tudo, Ismael não guardou rancor do pai, perdoou o pai. Apesar de ser o filho preterido, o filho rejeitado, o filho que depois que chegou o outro irmão, Ismael não tinha mais valor para Abraão nem para Sara, né? Ele se sentia assim, né? Porque por eu não ser filho do casamento, eu não tenho importância. Mas ainda assim, ele nunca se afastou do pai, né? Eles sempre estavam juntos. Ele foi para o sepultamento de Sara, consolar tanto Abraão como Isaque. A Bíblia conta. A Bíblia também diz que Ismael também foi para o sepultamento de Abraão, né? Alguns estudos falam que Ismael foi para o sepultamento de Abraão, né? E Abraão sempre esteve junto com Ismael. Ismael não guardou rancor do pai, ele perdoou o pai. E nos estudos dos muçulmanos fala que eles dois construíram a primeira casa de oração a Deus, a Kaaba, lá na Arábia Saudita, né? É um lugar que é sagrado, que fica lá em Meca. Todos que vão fazer a peregrinação em Meca, eles também vê a Kaaba.
onde Ismael e Abraão construíram o primeiro templo em adoração a Deus, né? E, como eu disse, Ismael é um exemplo de perdão, porque Ismael não guardou mágoa, não teve ódio do pai, porque muitos dizem assim, Abraão fez certo, Ismael não era o filho do casamento, mas eu não considero Ismael um filho do adultério, porque Sara pediu para que Abraão tivesse relações com a escrava Agar e tivesse um filho com a Agar e que esse filho ia ser dela. Mas quando Sara teve o seu filho, Sara passou a rejeitar Ismael. Então eu digo que Ismael é um exemplo de perdão, um exemplo de amor ao seu pai, que apesar de ter sido rejeitado, mandado embora, Ismael nunca deixou de honrar Abraão como seu pai. E que todos lembrem desse exemplo, que Ismael é um exemplo de perdão. Bom dia, fique com Deus e até a próxima.